Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vidal e eu sou professor de História da Escola Gessé Pinto Freire, situado no município de Boa Saúde, Rio Grande do Norte. Este ano nós decidimos fazer um projeto, no qual esse projeto envolve vídeos aulas para todas as turmas da escola e com os conteúdos que nós vamos ministrar para os alunos durante este ano. Esse aqui é o primeiro vídeo aula para os alunos dos sexto anos. Nós vamos iniciar esse vídeo aula falando sobre uma pequena introdução ao estudo da história. Quais são aqueles conceitos que o aluno precisa saber para poder ter um bom conhecimento em história. Então vamos iniciar aqui. O primeiro conceito que o aluno tem que saber, e todos que gostam de história, é o que é história. Então temos aqui uma definição. História é uma palavra com origem no antigo termo grego history, que significa conhecimento através da investigação. Ou seja, para se escrever a história tem que ter uma investigação. A história é uma ciência que investiga o passado da humanidade e o seu processo de evolução, tendo como referência um lugar, uma época, um povo ou um indivíduo. O que isso quer dizer? Basicamente é o seguinte: a definição de história seria o estudo do passado do homem, ou seja, o estudo do passado da humanidade no tempo e no espaço. No tempo seria em que época aquilo ocorreu, e no espaço qual o local que aquele determinado acontecimento ocorreu. Então essa é uma definição bastante simples e todos têm que ter o entendimento que a história estuda o passado do homem no tempo e no espaço. Isso aqui, como eu já falei, estuda a história, estuda a humanidade. Lembrando, pessoal, que a história da humanidade, ela pode ocorrer na Europa, na Ásia, na África, nas Américas, na Oceania ou na Antártica. Qualquer um desses continentes, o historiador ou alguma outra profissão que auxilia os historiadores pode fazer determinada pesquisa e a partir dali se escrever a história, tá certo? E, inclusive, isso aqui é importantíssimo para o estudo da história, que o aluno entenda onde fica situado cada continente. Quem faz a história? Todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade, crianças, jovens, adultos, mulheres, homens, pobres, ricos, constroem a história. Por isso, somos sujeitos históricos, ou seja, aqueles que agem na história. Então, assim, muitas vezes o aluno fica pensando, não, só quem faz a história são os grandes homens. Não, todos nós somos sujeitos históricos e todos nós fazemos parte da história. Na nossa família, nos nossos grupos sociais que frequentamos, nós somos um sujeito histórico e somos importantes e mudamos a vida daqueles que estão ao nosso lado. Então, todo ser humano, todo homem, toda mulher, toda criança, ele é sujeito histórico, porque ele faz a história. A questão da medida do tempo. Nos estudos da história, são utilizadas diferentes medidas de tempo para situar os acontecimentos: dia, mês, ano, século, milênio, século, 100 anos, milênio, 1000 anos. O homem desde tempo atrás já percebia a passagem do tempo, mudança do dia para a noite e as estações. E o homem, ele criou no decorrer do tempo vários instrumentos de medição de tempo, como calendários, relógios mecânicos, relógio do sol, ampulheta e clepsidra. Tudo isso foram instrumentos de medição inventados pelo homem. Outro detalhe importante é sobre o calendário. O calendário que nós seguimos é o calendário cristão ou gregoriano. Gregoriano se refere ao Papa Gregório, que é quem estabeleceu esse calendário. Existem outros calendários, como calendário judaico, calendário chinês, calendário islâmico, mas o que nós seguimos e que praticamente todos os países do mundo têm que seguir é o calendário cristão ou gregoriano, para fins comerciais, etc. E esse calendário, ele tem como base o nascimento de Jesus Cristo, certo? Então temos aqui, contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então,
para nós a fatos que aconteceram antes e depois de Cristo. Por exemplo, a escrita foi inventada 4.000 anos antes de Cristo. E os portugueses chegaram no Brasil em 1500. Não precisa colocar DC. Só o que vem antes de Cristo vai estar escrito lá AC. O que tiver depois de Cristo não precisa colocar DC, porque fica entendido que é depois de Cristo. Quando nós vamos fazer alguma prova, vamos fazer algum exame de seleção, é importantíssimo que nós tenhamos conhecimento da questão dos séculos. Por exemplo, se você está numa prova e tem lá ano 1200, você tem que ter noção de qual foi o século que ocorreu, o século que se refere a esse ano. Por exemplo, então como é que você vai fazer? Ano de 1200, quando o ano terminar em 00, você vai sempre cortar os dois últimos zeros e o que vai ficar é o século. Bem simples. Por exemplo, ano de 2000, corta os dois últimos zeros, vai ficar 20. Então sabemos que é o século 20. Do mesmo modo, você tem que saber também que quando não terminar em 00, o que é que você vai fazer? Ó? Você vai cortar os dois últimos números e acrescentar mais um. Por exemplo, 1789, que é o ano da Revolução Francesa. Você retira 89, sobrou 17, você soma mais um, fica 18. Então você vai saber que 1789 é o século 18. Tá certo? Mais um exemplo. Ó. Ano de 2013. Ó. Você corta os dois últimos números, 20, acrescenta mais um, século 21. E assim sucessivamente. Isso aqui é muito importante para quando vocês forem fazer algum exame de seleção. Outro detalhe importante é a periodização da história. A história é um processo contínuo. Para facilitar seus estudos, foi feita uma divisão em 5 grandes períodos. Então são esses 5 períodos: pré-história, idade antiga ou antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Essa divisão da história, ela é uma divisão que é criticada porque é uma visão dos europeus, tá certo? Por exemplo, na China, no Japão, em outras civilizações, elas não seguem essa divisão da história, porque os acontecimentos lá foram diferentes, aconteceram em épocas diferentes do que ocorreu na Europa. Então vamos dizer que essa divisão da história é uma divisão que foi estabelecida pelos europeus, mas que nós seguimos. Por quê? Porque quando você tem o entendimento dessa sequência, vai facilitar o seu estudo. E temos aqui, aí nós temos alguns fatos que ocorreram. Por exemplo, pré-história. Aí ela vai do início, vamos dizer, da humanidade, do surgimento do homem moderno, até a invenção da escrita no ano 4000 a.C. De 4000 a.C. até essa data aqui, ó, com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, esse período é chamado de Idade Antiga. Depois, o período que vai da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos é chamado de Idade Média. O período que vai da tomada de Constantinopla até o início da Revolução Francesa é chamado de Idade Moderna. E da Revolução Francesa até os dias que nós estamos vivendo é chamado de Idade Contemporânea. Também é bem interessante ter conhecimento dessa divisão que facilita o entendimento. Fontes históricas. Se você pegar assim um padeiro, para ele fazer o pão, ele vai precisar da massa. Se você pegar um pedreiro, para ele fazer determinada parede, ele vai precisar da massa de cimento, vamos dizer. E o historiador, ele vai precisar das fontes históricas para poder escrever a história. E essas fontes históricas, elas podem ser escrita, orais, sonoras, visuais, documentos oficiais, documentos particulares, publicações científicas, imprensa, etc. Tudo, praticamente tudo, o historiador ele pode utilizar para escrever a história. Aí temos aqui, ó, algumas fontes históricas, documentos,
livros, pintura, artefatos, cerâmica, arquitetura. Tudo aquilo que foi passado ali serve como fonte de história. E nós temos também algumas ciências que auxiliam o historiador, por exemplo, antropologia, geografia, arqueologia. Essas ciências vão dar embasamento também para que o historiador escreva a história. Temos aqui, por exemplo, um geógrafo mostrando um mapa, que é importantíssimo para se ter o conhecimento da história, ter o conhecimento de mapas. Então temos aqui um geógrafo mostrando um mapa. Temos aqui alguns arqueólogos fazendo determinada escavação, vamos dizer, de uma cidade perdida, de uma cidade antiga, e é a partir dessas descobertas que vai se escrever a história. Para encerrar essa aula de hoje, é importantíssimo isso aqui, ó, cultura. O que é cultura? Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Inclui mitos, valores, crenças, costumes, convicções, hábitos. Então, tudo é cultura. Tudo é cultura. E as sociedades, os países, os estados, as cidades, eles têm culturas diferentes. Se você pegar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, às vezes utilizam um tipo de vestimento diferente do que nós vestimos aqui do Nordeste. Na Escócia, que é outro país, por exemplo, os homens, eles usam um tipo de saia. Então, a cultura vai variar de local para local. E assim, pessoal, encerramos essa primeira videoaula do 6º ano. Pessoal, esse projeto aqui é um projeto que nós estamos fazendo que visa principalmente melhorar a aprendizagem dos alunos. Se o pessoal que assistir esse vídeo tiver alguma crítica, alguma sugestão ou alguma dúvida, algum esclarecimento, pode colocar nos comentários que nós responderemos. Boa tarde.